Mateus capítulo 4. Texto bastante conhecido. Nós vamos ler agora. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não põe à prova o Senhor o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e agradecidos pela Tua palavra, te pedimos que o Senhor nos dê uma revelação, uma porção da Tua palavra em nossos corações, que nos dê orientação, que nos dê, Senhor, condições de andarmos iluminados neste mundo tenebroso, mas certos de que a Tua palavra em nós nos dá a certeza de que não cairemos em buracos, em precipícios, não erraremos, porque a Tua palavra está guardada no nosso coração, por isso não pecaremos contra Ti. É o que nós cremos em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Esse texto, ele é um texto para mim de devocional, é um texto de reflexão particular, reflexão pessoal. Eu já até preguei sobre ele, talvez na igreja, enquanto pastor aqui, nesses 6 anos de ministério, eu nunca tenha pregado propriamente esse texto. Me lembro de já ter ministrado ele assim que Deus falou comigo sobre, e nesses anos todos eu sempre volto nesse texto para refletir sobre a vida ministerial, para refletir sobre a ação de Deus, para refletir sobre o tempo e o modo do Senhor, para discernir, porque tem momentos da nossa vida que a gente precisa discernir o que está acontecendo. A Bíblia diz que o coração do sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. A minha versão diz, a hora certa e a maneira certa de agir, porque existe uma hora certa e existe uma maneira certa de agir em cada situação, e para toda situação, para todo momento, para toda maneira e hora, para todo tempo, existe uma sabedoria bíblica, existe uma instrução do Senhor, existe algo que nos ensina, que nos dá velocidade, agilidade, capacidade de construir algo edificado sobre uma rocha, como Jesus falou. Foi Jesus quem disse que é quem ouve e quem pratica a sua palavra edifica uma casa sobre rocha. Então nós estamos edificando, é um fato, nós estamos na vida edificando alguma coisa, todos nós estamos construindo algo, alguns mais lentos, outros mais acelerados, outros com mais recursos, outros com menos recursos, mas o fato é que a vida é uma construção, e nessa construção Jesus falou que existem 2 formas, ou é na terra, no solo arenoso, solo instável, ou é na rocha. Rocha permanece em pé, terra, lama, areia, quando bate a chuva, quando vem o vento forte, quando as águas sobem, aquela casa vai junto com a tempestade. Então a diferença está em você discernir, analisar, refletir. E esse texto então para mim é um texto particular, é pessoal. Eu vou compartilhar com você de muitas coisas que o Senhor fala comigo, mas como nós estamos debaixo de uma
palavra de que viveremos um ano extraordinário, eu tenho certeza que o que nós vamos ouvir hoje pode nos levar a discernir, a entender o que nós estamos passando. Talvez muitos de nós aqui estejamos passando por aquilo que Jesus Cristo passou, mas no final das contas será extraordinário a glória e a manifestação do Senhor sobre a sua vida. Olha o que diz o texto. O texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas antes disso, a Bíblia vai dizer que Jesus havia sido batizado por João Batista. E quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele, e do alto uma voz declarou: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Existem pelo menos 3 manifestações nos evangelhos da voz de Deus, 3 vezes. Uma é neste ato em que Jesus ele é batizado, o Espírito Santo desce. João Batista diz que viu o Cordeiro de Deus, que anunciou o Cordeiro de Deus, porque ele viu, porque o Senhor disse assim para ele: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista veio pregando um batismo de arrependimento, mas ele dizia: depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu os batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele disse: eu não teria o reconhecido se eu não tivesse visto o Espírito descer sobre ele. E a Bíblia diz que uma voz do alto disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Uma segunda manifestação foi quando os discípulos estavam com Cristo no monte e Jesus foi transfigurado. Quando Jesus foi transfigurado, Pedro enlouqueceu e quis fazer cabanas para Moisés, para Elias, para Cristo, queria ficar ali para o resto da vida, e enquanto ele falava, Deus o interrompeu, vindo numa nuvem, e na nuvem, naquela fumaça da glória, saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Ali o Senhor estava deixando bem claro que o profético havia passado, de que a lei havia passado, e que agora quer viver, viva pela graça, porque graça e verdade vieram com Jesus Cristo. Ouça Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que me ama me obedece, aquele que me obedece e cumpre a minha palavra, eu o amarei, virei a ele, morarei nele, habitarei nele, me revelarei a ele. Uma outra manifestação da palavra de Deus, da voz do Senhor, foi quando Jesus estava em João 12, se eu não me engano. Jesus estava no templo e ele diz: Pai, glorifica o teu nome, para que todos vejam o teu poder. E do alto uma voz bradou dizendo: já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A Bíblia diz que esse fato todos ouviram. Alguns pensaram que foi anjo, outros pensaram que foi um trovão. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que a voz do Senhor ressoa por toda a terra como um trovão. Lá em Apocalipse, João declarou que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Nós falamos muitas vezes: Deus falou comigo, Deus fala conosco. E Deus fala conosco através de sonhos, através de visões, através da palavra do Espírito Santo, através de anjos. Deus fala de tantas formas conosco, através de tantas formas, mas eu creio que a voz de Deus mesmo, se a voz de Deus bradar aqui, meu irmão, nós não sobra ninguém aqui dentro. É quem mais vai poder se esconder ante o poder da glória e do poder da voz do Senhor, que ressoa, que é como um trovão, como a voz, como o barulho, o som de muitas águas, diz a palavra do Senhor. Estava vendo essa semana um vídeo das cataratas de Iguaçu, tomadas, super cheias, e aquela intensidade, aquela força da água. Eu fiquei imaginando, certo, ouvir a voz do Senhor Jesus é como entrar embaixo dessa água e ficar ali ouvindo o estrondo daquelas águas caindo. Talvez seja assim, desesperador, mas ao mesmo tempo consolador, acolhedor. Essa é a voz do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor proclamou. O interessante é que Jesus foi profetizado, Jesus foi reverenciado, Jesus foi profetizado pelos profetas que anunciaram a sua vinda. Quando Jesus veio ao mundo, antes de vir foi anunciado pelo anjo Gabriel, depois foi reverenciado pelos pastores, pelos anjos que foram diante dele ainda na manjedoura, mas proclamado
pelo próprio Deus, passaram-se 30 anos para isso acontecer. Quando Jesus estava com cerca de 30 anos de idade, foi quando ele se batizou e quando os céus proclamaram. O que eu entendo aqui, meu irmão? Que existe um tempo de maturidade para que haja uma proclamação dos céus ao nosso respeito. Não é que você não seja profetizado, não é que você não seja escolhido, não é que você não seja separado desde o ventre, não é que você não tenha uma promessa desde o ventre, não é que nada disso seja verdadeiro, tudo isso é verdadeiro. Porém, a proclamação leva um tempo, e esse tempo tem a ver com maturidade. E maturidade tem a ver com preparação, tem a ver com dedicação à promessa, aquilo que o Senhor colocou dentro do teu coração. Jesus, ele foi proclamado aos 30 anos, os céus bradaram: este é o meu filho amado, a ele ouvi, sigam ele, é nele que eu me agrado, é ele que tem a palavra, é com ele que eu estou. Mas os 30 anos anteriores, os 30 anos que levaram para Jesus ser proclamado, a Bíblia diz que Jesus, ele acreditava 100% na palavra que ele carregava. Ele se preparava 100% para aquilo que o Deus havia estabelecido sobre a sua vida. Aos 12 anos de idade ele já estava no templo, preparando-se, ouvindo, perguntando e debatendo e conversando. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Era obediente aos pais e crescia. Ou seja, tem coisas que na nossa vida, meu irmão, parece que não acontecem, parece que não vão acontecer. Nós carregamos uma promessa, mas parece que está muito longe. Nós carregamos uma palavra, mas parece que está muito longe. A gente fala, a gente declara muitas vezes aqui, a palavra profética, ela tem poder, a palavra profética, ela anuncia, a palavra profética, ela encoraja, ela consola, ela edifica a vida da gente. Mas muitas vezes entre a palavra profética e a conclusão e a proclamação dos céus, porque é quando o céu proclama que as coisas acontecem. A palavra profética, a mensagem hoje, por exemplo, é uma mensagem profética, ela está falando de algo que ainda acontecerá. Isto, meu irmão, você deve guardar no teu coração. A Bíblia diz: coloca à prova e guarda aquilo que é bom, não despreze a profecia, não apague o Espírito, guarde no teu coração, porque isso vai te fazer lembrar, quando o céu proclamar, você vai dizer: o Senhor sempre falou, a palavra veio. Mas chegará um tempo em que o céu estabelecerá, e quando o céu estabelece, meu irmão, ninguém mais te para. Aguarde, porque esse tempo vai chegar sobre a sua vida também. Eu me lembro do tempo entre que o Senhor chamou e o Senhor estabeleceu. Entre o chamado e estabelecer, meu irmão, levaram alguns anos. Por coincidência ou jesuscidência, o Senhor me chamou também aos 30 anos. Mas mesmo chamando aos 30 anos, passamos quase 3 anos. De uma preparação, de uma instrução todo dia, de coisas acontecendo todo dia, de uma promessa que o Senhor faria algo, que o Senhor estabeleceria, que o Senhor restauraria, mas a realidade circunstancial era completamente diferente, e foi aí que o Senhor me levou a esse texto, e eu aprendi valores que até hoje eu guardo no meu coração, porque a vida é feita de desertos. A vida, nós atravessamos muitos desertos na vida. Só que todos eles têm propósito de Deus na nossa vida. Todos eles têm algo a nos ensinar. A Bíblia vai dizer que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Mateus, que nós lemos, diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Como é que pode alguém cheio do Espírito Santo ser levado ao deserto? A gente às vezes ora nesse sentido, a gente fica dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, me enche da tua presença, Senhor, coloca o teu Espírito em mim. E isso é maravilhoso. Sem o Espírito de Deus nós não somos nada. Mas muitas vezes aqui dentro a gente acha que estar cheio do Espírito Santo significa estar livre de problemas, significa estar imune a problemas. E esta mensagem, ela é consoladora, inspiradora, porque ela diz que cheio do Espírito Santo você corre mais risco de ir a lugares que você não gostaria de ir, de atravessar situações que você não gostaria de atravessar. E a Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Eu me lembro de Jó, foi provado. Eu me lembro de Abraão, foi levado para o deserto. Eu me lembro de José, foi levado para o deserto, passou por Egito, passou pela cadeia. Eu me lembro de Jacó, passou um período no deserto. Eu me lembro de Davi, ungido pelo Senhor, um tempo no deserto. Então isso não é para a morte, isso é para a glória do Senhor. Isso é para que o Senhor estabeleça algo poderoso na nossa vida, e nesse lugar nos dê todas as ferramentas para que a gente enfrente a vida de fato. Na lei da sobrevivência existe uma regra chamada a regra dos 3. Quem aqui é mais aventureiro sabe que não é o meu caso, mas eu gosto de estudar. Nós temos aqui na igreja um pessoal que é metido a Rambo, que acampa, o Josué, é uma equipe grande aí que eles vão para ilhas desertas, e eles acampam, ficam lá 3, 4 dias sofrendo, eles gostam desse negócio. Uma coisa é Deus te levar, outra coisa é você por conta, né? Aí é gostar mesmo. E existe uma regra de sobrevivência que é a regra dos 3. Sempre guarde isso, se você se ver numa enrascada, a regra dos 3 diz que você é capaz de ficar 3 minutos sem respirar, você é capaz de ficar 3 horas sem regulação térmica, sem abrigo, se você estiver num lugar muito frio ou muito quente, você é capaz de ficar até 3 dias sem beber água, você é capaz de ficar até 3 semanas, ou em média 3 semanas sem, passa disso, né, alguns, mas em média, num lugar muito ermo, 3 semanas sem comida. Então essa regra dos 3, ela serve para sobrevivência. E no deserto, existem muitos fatores, mas 3 deles são inerentes a todo o deserto. O primeiro fator é que o deserto é um lugar de temperaturas extremas. Deserto é um lugar de temperaturas extremas. Se um dia você for para o deserto, nós que moramos na praia, a gente consegue entender isso quando a gente pisa na areia da praia. Se você pisar na areia da praia perto do meio-dia, você vai ver que a areia está escaldante. Se você pisar meia-noite, a areia está gelada, porque a terra não é capaz de reter o calor. E o deserto, ele tem esta particularidade: de dia é muito quente, de noite é muito frio. De dia pode chegar a 50 graus, de noite pode chegar a muitos graus. E essa variação térmica faz toda a diferença na hora da sobrevivência. É um lugar de temperaturas extremas. A vida que nós estamos enfrentando hoje é uma vida de muitos extremismos. Nós devemos ter discernimento, porque nós estamos vivendo um tempo de extremismos religiosos, ideológicos, culturais, extremismos de todos os lados, extremismos nas redes sociais, um radicalismo. E se nós não cuidarmos, meu irmão, a temperatura extrema, ela mata, seja muito quente, seja muito fria. E o Senhor quer nos dar capacidade de, nesses desertos, termos o equilíbrio. E para ter o equilíbrio, você precisa saber andar nessas regiões desérticas. A lei da sobrevivência vai dizer que se você estiver num deserto, você deve descansar de dia e caminhar à noite. Você deve se poupar de dia e fazer as suas caminhadas durante a noite. Porque de dia você se poupa do calor, você reserva energia. Se você andar durante o dia, você provavelmente vai morrer. Se você andar à noite, você se aquece. Se você ficar parado à noite, provavelmente você também vai ter uma hipotermia. O que isto se relaciona à nossa vida? Meu irmão, a nós é dado um ministério de reconciliação. A Bíblia diz que o fruto da justiça se semeia em paz para os pacificadores. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. O que a palavra está nos ensinando? No calor das discussões,
apazigue. No meio das contendas, seja alguém que descansa. No meio das tribulações, nas horas mais quentes do dia, dos desertos que nós atravessamos, a nós é dada uma palavra que pacifica. O problema é quando nós cristãos, no meio do calor, queremos colocar mais lenha ainda na fogueira. A Bíblia diz que onde não há lenha, a fogueira se apaga. O carvão é para a brasa, a lenha é para o fogo. E aquele amigo de discórdia é para contendas. Que o Senhor levante uma igreja que no meio do calor, dos extremismos, dos dias mais quentes da vida, se levante com uma palavra de calma, de tranquilidade, que pacifica. Esse é o lugar que nós devemos estar. Esse é o lugar que nos dá sobrevivência. A lei da sobrevivência diz que no deserto você deve procurar uma sombra na hora do calor. Você deve procurar um abrigo na hora do calor. Você deve procurar um lugar de descanso na hora do calor. Se não tiver sombra, se não tiver jeito, a lei da sobrevivência diz que você deve cavar um buraco, porque alguns metros abaixo do solo, da superfície do solo, a temperatura já é bem mais baixa. E ficar ali dentro, quieto, calado. Tem hora que nós devemos fazer isso mesmo, meu irmão. Vai para dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto ao teu pai, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará, te preserva, guarda a tua língua do mal, desvie-se da fúria, saia do meio das contendas, das tribulações, das discussões acaloradas, porque isso não vai nos levar a vencer os desertos. Na hora do calor, os filhos de Deus se levantam para pacificar e não para botar lenha na fogueira. Se o seu deserto é diurno, se a vida que você está enfrentando é uma vida de muitas tribulações nesse momento, pessoas desequilibradas, pessoas muitas vezes que afrontam, te esconde no Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Nas asas do Altíssimo, a sombra de suas asas. Você precisa de sombra, meu irmão. E quem faz sombra é o Senhor. É a promessa do Senhor, é a certeza da palavra do Senhor, é guardar-se no Senhor. À noite, as leis da sobrevivência diz que você deve andar, se possível com uma tocha acesa. Você começa a andar, porque você se movimenta, porque você se aquece. Então, se o seu deserto é noturno, se o seu deserto é um deserto de frieza espiritual, está na hora de você acender uma luz da palavra sobre a sua vida. Está na hora de você começar a se movimentar, está na hora de você começar a avançar, está na hora de você começar a esquentar o lugar onde você está na hora de você não se acomodar, está na hora de você não se deixar ser esfriado pelo aumento da maldade, mas aquecer-se pelo primeiro amor, o amor que é fruto do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O amor de muitos vai se esfriar, meu irmão. O mundo está tenebroso, o mundo anda em trevas, a treva no deserto é gelado, é frio, mas que se levante um povo que tem uma palavra, o fogo do Espírito em si, meu irmão. Você já reparou que nós andamos o contrário do mundo mesmo? Se está de dia, nós andamos pacificando. Se está calor, nós pacificamos. Se está frio, nós aquecemos. Nós somos a luz do mundo. Brilhe a vossa luz sobre os homens. Tem muitos lugares aí, meu irmão, que é uma frieza espiritual total. Precisa se levantar alguém para dar uns glória a Deus. Precisa se levantar alguém para declarar uma palavra de Deus. Precisa se levantar alguém para lembrar-se de uma promessa que o Senhor fez. Precisa se levantar alguém para dizer: ei, não é bem assim, o mundo está esfriando, mas nós estamos cheios do Espírito Santo. Cristo nos reveste com o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Só que esse fogo não é para incendiar, esse fogo é para aquecer. Lá na sarça, ela queimava, mas não se consumia. Que o fogo do Espírito esteja sobre nós. Que a vida do Espírito esteja conosco.
Uma outra característica do deserto é que o deserto é um lugar de silêncio perturbador ou ruídos assustadores. No deserto é um lugar onde os seus sentidos ficam aguçados. É um lugar de extrema introspecção, até mesmo no sentido da visão. A vista é perturbadoramente homogênea. Você chega uma hora que você vê mais do mesmo por muito tempo, e aquilo vai te aguçando. O silêncio do deserto, você passa dias sem ouvir nada, a não ser o som do vento quando tem. Entretanto, quando algum barulho acontece, meu irmão, coisa boa não é. A Bíblia diz que Jesus estava cercado de animais selvagens. Deserto é um lugar onde há muitos animais selvagens. Então, quando você ouve um ruído, logo você fica assustado, porque com certeza não tem a ver com algo bom. Ali não é o teu lugar. Deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Ponha isso no teu coração. Porém é um lugar onde esses silêncios absurdos nos levam a uma introspecção, nos levam a voltar a ter a sensibilidade, porque quando a gente começa, meu irmão, a não ouvir nada externo, internamente a gente aguça os sentidos. São tantos barulhos externos, são tantas coisas, são tantas distrações, são tantas ofertas, são tantas informações, ou geração, para ter tanta informação, você chega no final do dia, os olhos estão ardendo de tanta coisa que você leu, os ouvidos estão, você está procurando às vezes um lugar para se esconder de tanta coisa que você ouviu. É um bombardeio, e Deus muitas vezes precisa nos levar para um deserto, para que a gente volte a entender e discernir a voz dele. Então às vezes você está num lugar, meu irmão, que você não está ouvindo nada, que você não está vendo nada de bom, que você não tem expectativa nenhuma, que os seus sentidos externos estão aguçados, porque você está tentando descobrir alguma coisa, porque está mais do mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, foque no lado de dentro, e você vai começar a ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer levantar uma igreja que ouça a voz dele no meio da multidão. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, mas ele desenvolveu uma habilidade tão grande de ouvir a voz do Senhor, que onde ele estava, podia ter uma multidão de fariseus ali atacando, a voz do Senhor prevalecia, porque ele reconhecia a voz de Deus. Os desertos nos treinam para isso. Os lugares desérticos nos promovem isso. Deserto é um lugar de selvagem, mas o deserto não nos torna em selvagens. O deserto nos faz aprender a lidar com a selvageria. A ideia do Senhor te colocar no deserto, meu irmão, se você for vazio do Espírito Santo para um deserto, provavelmente você vai se tornar mais um selvagem. Se você for cheio do Espírito Santo para o deserto, você vai aprender a lidar com a selvageria, mas vai permanecer inabalável. Jesus precisava ser treinado para lidar com fariseu, com saduceu, com gente o tempo todo querendo lhe matar, lhe apedrejar, gente lhe cercando, gente selvagem do seu lado, gente que respirava ódio. O deserto lhe treinou para isto. Quando você estiver no meio do deserto, quando você estiver em lugares que você não quer estar, meu irmão, muitas vezes o deserto serve para nós aprendermos o que não fazer. Nós não aprendemos só o que fazer, mas nós aprendemos o que não fazer. No pior deserto da minha vida, e aí refletindo sobre a minha vida, como eu falei para você, minha vida ministerial, no maior deserto e pior deserto da minha vida, eu aprendi sobre o que não ser como pastor. Foi o deserto que ensinou a não ser muita coisa. Hoje, quando sou tentado a fazer certas coisas, eu penso, espera aí, aquele deserto tem que ter ensinado alguma coisa. Não passei aquele tempo lá com selvageria, com tanta coisa ruim, para não ter aprendido nada.
Então talvez você esteja passando esse deserto, cercado de selvageria, você está aprendendo o que não fazer. Quando o Senhor te estabelecer, meu irmão, você vai aprender a pagar o mal com o bem. Quando o Senhor te estabelecer, você vai aprender a dar água a quem tem sede, ainda que seja teu inimigo. Vai aprender a dar comida a quem tem fome, ainda que seja teu inimigo. Vai aprender a fazer o bem àqueles que não merecem o bem, porque um dia nós fomos alvos dessa graça sobre a vida, na nossa vida do Senhor. Deserto treina para isso. Deserto nos leva a esse lugar. E aí Jesus Cristo, no deserto, ele teve 3 tentações. A regra dos 3 aqui de novo. Primeiro, ele foi tentado em 3 necessidades. A primeira, a necessidade fisiológica. Existia um judeu, psicólogo, chamado Abraham Maslow. Talvez a pastora Juliana conhece ele. Ele fez uma tabela de hierarquias, de prioridades, a hierarquia das prioridades. E lá na base dessa tabela dele, ele colocou, um americano nascido em Nova York, ele colocou que a base da prioridade humana são as necessidades fisiológicas: comer, beber, dormir. E que isso determina todas as outras coisas. O interessante é que no deserto, o primeiro ataque de Satanás na vida de Cristo foi na necessidade fisiológica, na necessidade de subsistência, de sobrevivência. A Bíblia diz que ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, e no final deles teve fome, necessidade. E quando ele teve fome, o diabo veio: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nas maiores crises de necessidades que nós temos, de sobrevivência fisiológica, as necessidades para subsistência, são nessas horas que o diabo tenta colocar dúvidas sobre a nossa identidade. É nessa hora que muitos perguntam: será que eu sou mesmo aquilo que eu sempre acreditei ser? Será que eu sou mesmo esse profissional que eu batalhei tanto para ser? Esse pai que eu batalhei tanto para ser? Esse marido que eu batalhei tanto para ser? E a base, a causa desta dúvida é uma necessidade, a necessidade básica de subsistência do ser humano. Sempre que você estiver num deserto e uma necessidade básica se apresentar, o diabo vai tentar colocar dúvidas sobre quem você é. Aprenda uma coisa: Deus, quando se apresenta, Ele não coloca dúvidas, Ele reforça convicções. O diabo, quando se apresenta para fazer você duvidar do teu chamado, do teu propósito, da tua vida, do teu casamento, do teu ministério, porque há necessidade. Se eu sou filho de Deus, se Deus me chamou, por que essa necessidade básica? Eu já passei por várias. Alguém mais aqui já passou? Porque às vezes as pessoas olham para a gente e pensam que a nossa vida não tem necessidade básica. Já passei, meu irmão, por coisas que você nem imagina. Se eu contar minha história para o carroceiro, o cavalo vai chorar. Mas eu aprendi esse valor. Não é porque eu tenho uma necessidade básica que eu vou mudar a ordem natural das coisas. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O interessante é que pedra também tem três tipos de rochas, né? Quem lembra aí da geografia, você sabe, magmáticas, metamórficas e sedimentares. Oh, Jesus amado, passei em geografia. E o que o diabo tentou fazer foi o seguinte: já que você tem uma necessidade, não tem problema nenhum mudar a ordem natural das coisas. Já que você está com necessidade, crente regenerado, filho de Deus regenerado, homem e mulher de Deus regenerado em Cristo Jesus, a sua natureza é falar a verdade, mas já que é uma necessidade, minta, não tem problema nenhum. Homem e mulher regenerado em Cristo, a sua natureza é viver pela palavra, mas já que tem uma necessidade básica, relativize a palavra, afinal de contas é uma necessidade de subsistência.
mulher cheia do Espírito Santo olha para os céus e confia no Senhor, mas já que é uma necessidade básica, confia em algum homem. Meu irmão, Jesus não cedeu às necessidades. A crise que ele estava vivendo era fato, era real. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele se levantou e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de necessidades fisiológicas viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, é por essa palavra que você vive, é esta palavra que te sustenta, é essa palavra que alimenta a tua casa. Davi declarou: eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Jesus declarou: eu sou o pão vivo que desce dos céus, aquele que come deste pão viverá eternamente. Nós vivemos pela palavra de Deus, e as necessidades não podem nos paralisar, não podem mudar a natureza de quem nós somos, elas não são capazes. Deus, quando se apresenta, não bota dúvidas, Ele reforça convicções. Quem coloca a dúvida é o diabo. Todas as vezes que você estiver no deserto em dúvida, saiba, é o diabo falando com você, repreenda. Lembre-se do que está escrito. Lembre-se do que está escrito, porque é por dar ouvido à voz da dúvida que muitos estão recuando, que muitos estão transformando pedras em pães, que muitos estão mudando a ordem natural, se esquecendo que tem uma palavra de Deus e ela é suficiente sobre a nossa vida. Carregamos uma palavra, mesmo no deserto, carregamos uma palavra. Mesmo no deserto, nós sabemos que existe uma terra prometida. Mesmo no deserto, onde a pedra, pau e areia, nós sabemos que existe ali na frente uma terra que emana leite e mel, porque é a palavra. Abraão se moveu pela palavra e por isso foi considerado, isso lhe foi acreditado como justiça. Deus disse: sai da tua terra, da casa dos teus parentes, do meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Deus mandou ele sair sem mostrar, disse que mostraria, mas pela palavra, ele botou a sua fé em cima da palavra, contra toda esperança, em esperança creu, e por isso se tornou o pai da fé. Eu e você carregamos uma palavra. A segunda necessidade foi a necessidade de reconhecimento. Você pode dizer o que for, mas todo ser humano tem uma necessidade de ser reconhecido. Você pode estar fazendo para Deus, mas você espera o reconhecimento de Deus. Você faz para Deus na vida dos homens, mas você espera no mínimo que as pessoas digam um obrigado. A necessidade de reconhecimento todos nós temos, e é por isso que ele se aproveitou da fragilidade e chegou a Jesus Cristo e disse assim: se tu és o Filho de Deus, levou ele no lugar mais alto do templo, no pináculo do templo, e disse: se és o Filho de Deus, te joga daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, te livrará, te segurará pela mão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus estava num período muito fragilizado, um período de fome, um período de deserto, e ele tentou abusar desse sentimento de esquecimento. Tem vezes nos nossos desertos que a gente olha e pensa assim: onde é que está Deus? Será que Deus esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu da sua palavra? Tem horas que a gente está fazendo o melhor pela esposa, pelos filhos, pela igreja que a gente congrega, pelo lugar onde a gente trabalha. Nós estamos fazendo o melhor, nós não queremos pompas e flores, mas é como se nós não estivéssemos fazendo nada. É como se o nosso trabalho não tivesse valor algum. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos no deserto, porque estamos com necessidade, já tem necessidades fisiológicas, já tem necessidades básicas de subsistência, já tem tanta dificuldade, parece que as pessoas não percebem. Será que elas não entendem que para vir pregar aqui, eu deixei algumas coisas, eu abri mão de algumas coisas? Será que elas não entendem que eu também tenho necessidades? Muitas vezes sequer dão valor àquilo que você fala, àquilo que você prega. Será que as pessoas não entendem? Será que o pastor não entende que eu estou lá na porta, que eu estou cuidando do estacionamento, mas lá na minha casa está tudo virado numa bagunça? Que eu abri mão,
para sequer olhar, passou por mim, nem me cumprimentou. E aí, na necessidade de reconhecimento, o diabo tenta colocar em nós uma síndrome que é dele, a síndrome luciferiana, de Isaías 14:14, subirei à mais alta nuvem, estabelecerei o meu trono nos mais altos céus, e serei semelhante ao Altíssimo. Se és o Filho de Deus, sobe e te joga. Olha a diferença de Satanás para o Espírito Santo. Satanás diz assim, ó, sobe e te joga. O Espírito Santo diz, desce e eu te lanço. O diabo vai dizer para você, você precisa de auto reconhecimento, você precisa de autoconfirmação. Alguém precisa saber, você precisa se autoafirmar. O diabo tenta colocar no teu coração o desejo de autoafirmação. E o Senhor está dizendo para você, aquele que gloriar, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado aquele que a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E a palavra do Senhor diz, permaneça aí no deserto, porque quem vai te honrar sou eu. Você não precisa se autoafirmar. O diabo está dizendo para você, suba e te joga, para as pessoas verem que Deus está contigo. Vocês vão ver que Deus está comigo, vocês vão ver que Deus é na minha vida. Agora eu vou fazer, olha eu aqui, olha como Deus está comigo. É assim que Ele trabalha. E o Senhor está dizendo, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. A terceira necessidade é a necessidade de poder, porque você pode dizer o que você quiser também, mas todo o ser humano tem essa necessidade, porque é algo inerente ao ser humano. A Bíblia diz que o Senhor nos criou para dominar. O ser humano, em algum nível da sua vida, ele exerce poder, e ele foi criado para dominar. O erro é dominar sobre pessoas. O Senhor disse, domine sobre a terra, domine sobre a criação. Jesus falou assim, vocês receberão o quê? Poder. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para aqueles que estão sendo salvos é o poder. Jesus disse, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? Todas as vezes que a palavra fala poder, a palavra fala de dunamis. É uma habilidade, é uma capacidade, é uma ferramenta que Deus te dá para você exercer determinada coisa. É deste poder que o Senhor está falando. O poder do reino de Deus é diferente do poder do mundo. O poder do mundo é para oprimir, o poder do reino é para servir. O poder que Deus nos dá é para servir, o poder que o diabo nos dá é para oprimir. E ele tem esse poder. Em Lucas capítulo 4, ele diz assim, no mesmo texto, em Lucas capítulo 4, Lucas escreve que ele disse a Jesus, foi-me dado. Ele levou Jesus num monte alto e mostrou de relance. O interessante é que ele mostra de relance, para esconder o que está por trás de tudo. Ele mostrou de relance todos os reinos da terra e disse, foi-me dada a autoridade, e eu dou ela a quem eu quiser. Te dou ela, se prostrado tu me adorares. E Jesus disse a ele, retire-se Satanás, porque está escrito, adore somente a Deus e só a Ele preste culto. Meu irmão, nos desertos da vida, necessidade de subsistência, falta de reconhecimento, nós seremos tentados a corromper o que o Senhor colocou dentro de nós. Muitos se corromperam, não porque planejavam desde o início a corrupção, mas porque na dificuldade dos desertos da vida, permitiram ser corrompidos. E o Senhor está dizendo, esta manhã é uma manhã de restauração da tua casa, do teu altar, da tua vida, da vida que eu te dei. Momento de reconciliação. Em muitos casos nós seremos tentados, e Jesus disse, que nessa hora, a palavra de saída, a palavra de escape nessa hora,
é adorar a Deus. Quando a corrupção tentar bater no teu coração, adore ao Senhor. A Bíblia diz, Jesus falou que os dias que antecedem a volta de Jesus são dias semelhantes aos dias de Noé. Lá em Gênesis 6 nós vamos ver que lá em Noé, Deus olhou para a humanidade, encheu o seu coração de tristeza, porque a humanidade havia se corrompido. O que o diabo tentou fazer foi corromper a essência de Cristo, quando ele estava em necessidade no deserto. Não permita que ofertas que corrompem o que você carrega te destruam. Não permita. Desertos na vida nos ensinam sim. Jesus foi tentado, só que aí, meu irmão, houve também 3 recompensas. Para cada tentação, uma recompensa. A primeira, diz a Bíblia, que o diabo o deixou. E não tem nada mais aliviante ou aliviador? Aliviador. Do que esse capiroto chato largar do nosso pé. Só que a Bíblia diz que para ele largar, a palavra do Senhor diz assim, ó, sujeitem-se a Deus. Resistam ao diabo. E ele fugirá de vós. Toda resistência, você que está aqui nesta manhã e você tem passado por desertos, mas tem se mantido na palavra do Senhor, desejando, obviamente que nós não somos iguais a Cristo. Cristo era perfeito, nós no deserto, meu irmão, Abraão pecou no deserto. As pessoas pecam, Davi pecou, os homens erram, mas a misericórdia do Senhor nos renova. O amor do Senhor não permite que nós sejamos consumidos, mas talvez no teu corpo você já tenha pecado, mas aqui na tua mente você pertence ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, Ele vai fugir de você, Ele vai bater em retirada, por um caminho Ele vem, por 7 Ele fugirá, é o que diz a palavra do Senhor. Número 2, e os anjos vieram. Quer uma certeza? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você está no deserto, meu irmão, mas você não está sozinho. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. A palavra que saiu da boca do próprio diabo, porque ele cita a Bíblia. Você sabe que às vezes ele cita a Bíblia, o miserável? Ele citou o Salmo 91 lá na tentação, e agora o Salmo 91 se cumpriu. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te livrar, para te proteger, para te segurar, para estar com você. Os anjos do Senhor vieram. Número 3, e o serviram. Meu irmão, pode ter certeza, depois desse deserto vem um banquete. Esse deserto não destrói a vida de ninguém, esse deserto forma soldados. Esses lugares que a gente passa, que a gente não gostaria de passar, mas passamos sustentados na palavra do Senhor, passando por eles, vencendo neles, os anjos do Senhor vêm e nos servem. O que diz Hebreus? Não são os anjos, todos eles, espíritos ministradores que hão de servir aqueles que herdarão a salvação? Meu irmão, tem anjo do Senhor sendo enviado para servir você na sua casa, para servir você no seu trabalho, para servir você nas suas necessidades, para servir você nas fomes, servir vocês naquilo que você está passando. Tudo aquilo que hoje lhe falta, meu irmão, anjos dos céus serão enviados para servir. Essa é uma certeza que você precisa carregar, porque talvez esse mês de junho até aqui o deserto esteja grande, meu irmão, e você permanecendo firme aí, você aguentando na palavra, e você carregando uma palavra de que esse ano será um ano extraordinário, mas necessidades de subsistência, mas muitas vezes falta de reconhecimento, outras tantas vezes incapacidade. O Senhor está dizendo para você: resista, fica firme, submeta-se ao Senhor.
O inimigo da tua alma, o adversário da tua vida, o acusador dos irmãos, ele vai bater em retirada. Os anjos do Senhor chegarão e servirão aqueles que hão de herdar a salvação. Quem aqui vai herdar a salvação? Quem aqui está no nome de Jesus, sustentado pela graça do Senhor? Anjos dos céus virão para te servir. Guarda essa palavra, porque talvez ela seja tudo que você tem no deserto, mas ela é que te sustenta. Nem só de pão vive, mas de palavra de Deus, de palavra do Senhor. A regra dos 3 é fenomenal. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. A palavra do Senhor diz que ele virá com milhares dos seus anjos, se assentará em seu trono glorioso e ajuntará os seus eleitos de um canto ao outro da terra até os confins dos céus. Virá com poder e glória nas nuvens celestiais. Talvez estejamos próximos de se cumprir uma palavra que está lá em Oséias 6:2, que diz: depois de 2 dias Ele nos restaurará, ao terceiro dia Ele nos dará a vida novamente, para que vivamos eternamente em sua presença. A Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia é como 1000 anos. Talvez nós já estejamos nesta fase onde o terceiro dia a qualquer momento vai brilhar e o Senhor vai se levantar. O Senhor virá em glória com milhares dos seus anjos para servir a sua igreja, que atravessou uma vida, meu irmão, de muitos desertos, mas sustentada na palavra do Senhor. O inimigo bateu em retirada, os anjos vieram e nos serviram, e nós o veremos face a face, é o que está escrito em nome de Jesus. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Guarda essa palavra, meu irmão. Sempre lembre disso no teu coração. Você tem uma promessa do Senhor, você tem uma verdade do Senhor, você tem um Senhor que vive e reina, cuidando de você, olhando para você. Você tem um Deus que com milhares dos seus anjos servem a sua igreja. Aonde você está, permaneça firme, resistindo toda a seta inflamada, toda a acusação, todas as crises que tentam colocar, todas as dúvidas. O Senhor está nesta manhã, neste lugar, para reforçar a convicção, as certezas que você carrega. Você tem uma palavra de Deus, meu irmão, e ela é suficiente sobre a sua vida. Nós vamos passar a ceia. Enquanto nós passamos a ceia e adoramos ao Senhor, separe esse momento para refletir, para meditar, para orar, para falar com Deus, para compartilhar da ceia com os irmãos, para conversar uns com os outros, para abençoar uns aos outros, em nome de Jesus.